Tá no ar Curit Nerd Talk e hoje nós vamos conversar sobre RPG de mesa. Um dos jogos mais nerds que existem. Vamos começar? O RPG de mesa tem sua origem lá nos anos 70, mais especificamente em 1971, nos Estados Unidos, com o jogo The Fantasy Game, que depois, em 1974, foi rebatizado de Dungeons and Dragons, o famoso jogo que a gente já conhece. E que se tivesse sido localizado aqui no Brasil, seria algo como Masmorras e Dragões, ou Calabouços e Dragões. Ele é um jogo que existe até hoje e teve muitas influências da saga criada por J.R.R. Tolkien, Senhor dos Anéis. Com isso a gente pode ver a grande importância de Dungeons and Dragons, né? Ou a sua versão mais curta, D&D, porque um jogo criado na década de 70, que existe até hoje, muito famoso e querido por todos os fãs de RPG de mesa. Então é realmente uma coisa incrível, né, que tenha perdurado tanto tempo e influenciado vários outros jogos também. É bastante interessante a gente pensar no D&D, considerando que o D&D surgiu numa época em que os computadores ainda não eram muito comuns, né? As pessoas tinham essa vontade de criar os próprios personagens e os jogos de tabuleiro muitas vezes eram muito engessados. Então o D&D surgiu com essa oportunidade da gente criar o personagem, a gente criar uma aventura para o personagem, você customizar o personagem do jeito que você imaginar e você tomar decisões que às vezes não são possíveis num jogo engessado de tabuleiro e até mesmo nos dias atuais, nos jogos virtuais, né? De videogame, de RPG virtual. Então, se você tem um sonho de ser uma princesa, né? No seu caso, um príncipe, e ser um orc ao mesmo tempo, por que não? Por que não ser uma princesa orc? Ou então, ser um anão que não gosta de manipular pedra. Então, o RPG, né, o D&D, né, enfim, o RPG de mesa tem toda essa possibilidade da gente inventar o que você bem imaginar. Tudo que você imaginar, você consegue fazer. O que é ótimo, né? E era algo que realmente era necessário naquela época e que era dar um viés assim à imaginação das crianças, principalmente, e que eles poderiam fazer qualquer coisa. Exatamente isso que era uma coisa maravilhosa assim do RPG, que ele te dá essa liberdade de você criar o seu mundo como você quiser. O seu personagem é exatamente aquilo que você quer, nada sai do seu controle, quer dizer, quase nada. Ele nasceu na década de 70, mas ele brilhou mesmo na década de 80 e 90. E que foi quando a época que os nerds começavam também a surgir. Eles não tinham muito o que fazer, não tinham muitas opções de diversão social, então era ficar em casa. Então o RPG deu a eles essa opção de se divertir com os amigos em casa. Então isso explodiu, assim. Então por isso que é um jogo tão amado pelos nerds, assim, que era algo que eles poderiam viver as aventuras deles sem nenhum problema, nenhum perigo, né? E ainda ficar com os amigos, que é quem eles gostariam de viver essa aventura, né? Então isso foi fantástico, teve um grande crescimento ali na década de 80 e 90. A gente pode ver nos filmes e nas séries que muitas vezes aparece o RPG. Por exemplo, apareceu em Stranger Things, apareceu no Big Bang Theory. Inclusive eu conheci o D&D, né, o RPG, pelo Big Bang. Né, assistindo o Big Bang, assim, nossa, o que é isso que eles estão jogando? E é um livro? Como é que é? Como é que faz pra jogar isso daí? Lógico que só fui me aprofundar mais tarde, mas eu falei, nossa, que legal, como é que... você joga o dado ali, deu o resultado 10. Ai, o que dá no 10? Ah, tá, 10 dá... Você conseguiu matar o bicho. Olha Então... só, atiçou a tua curiosidade, então, né? Você vê mais uma sim. coisa importante de Big Bang Theory, né? Conseguiu trazer um jogo que era antigo,
à tona e atrair novos olhares. Legal também ressaltar com relação ao RPG que como era essa comunidade mais ou menos assim de excluídos, né, de pessoas que não eram muito sociais, o RPG ele foi demonizado por um grande, né, um período muito grande. As pessoas, as mães, né, falavam assim: "Não, você não vai jogar RPG", né, começaram a falar nas igrejas que RPG não era de Deus e tudo mais. Então o pessoal demonizou mesmo o RPG, sendo que na verdade era só um jogo. Assim como hoje em dia tem muitas pessoas que demonizam os videogames. A pessoa se torna violenta porque tá jogando jogo de tiro e etc. Isso daí, a gente sabe que é uma coisa bem aleatória, né, bem coisa que "Ai, por que que foram inventar uma coisa dessa, né, falar uma coisa absurda dessa". Eu acho que sempre tem o da vez, né? O RPG sofreu com isso, décadas depois foi os jogos de cartinha com Yu-Gi-Oh!, Magic, então sempre acho que vai ter alguma coisa que é alvo de demonização. E ainda assim, com todos esses ataques, ou talvez por todos esses ataques, fez ainda mais sucesso, né? Tipo, talvez por causa do proibido, sei lá, fique ainda mais interessante. Lá no Stranger Things mesmo a gente vê como é mais ou menos jogar o RPG de mesa. E eles jogam bem, e dá pra gente ver bem como é que funciona. Inclusive, um jogo pode levar horas, dias, meses, anos, dependendo da aventura que você estiver jogando. E muitas dessas aventuras, elas acabam ficando tão interessantes, porque é a mente de várias pessoas ali trabalhando juntas, que elas se tornam filmes, séries, livros. Por exemplo, existe o desenho, né, a animação Caverna do Dragão, que é baseada numa aventura de RPG de mesa, né, do Dungeons and Dragons. Curiosidade, até o nome da animação originalmente é Dungeons and Dragons. Filmes também, né? Temos vários filmes de Caverna do Dragão, né? Que tem esse mesmo nome. E tem o filme do Dungeons and Dragons mesmo. E inclusive tem um filme bem atual que eu acho que é bem legal, vale a pena assistir. E realmente temos muitas mídias aí que envolvem o RPG, a temática de RPG, né? E uma vez que o RPG ele teve influência já de livros, né? O Senhor dos Anéis, apesar de não ter sido feito pensando em ser um RPG, ele é um RPG, porque ele tem todas as características de um RPG. Então isso é incrível, até, né? O Tolkien criou um material sem saber que ele seria aquilo, ele só foi ganhar a sua categoria depois. Várias mídias aí que às vezes a gente consome e nem percebe, ou nem sabe da existência do que trouxe aquilo, que é o RPG de mesa. Então, às vezes a pessoa não sabe a importância que tem, né, o RPG de mesa, que é o clássico, o original, que trouxe à tona todo esse material aí que hoje a gente tem para poder consumir. Você tem um herói que parte para uma aventura, e esse herói precisa destruir algo maligno, é RPG. Bom, nós vamos ficando por aqui, mas ainda tem mais coisa pra gente conversar, então fiquem ligados na continuação. Comente e compartilhe esse vídeo. E coloque aí nos comentários o que mais que você gosta do RPG. E se inscreva no canal. Até! Até